Bertold Brecht. A vida de Galileu. Galileu Galilei, Discorse. Parte 14. 1633-1642. Galileu Galilei vive numa casa de campo nas proximidades de Florença, prisioneiro da Inquisição até sua morte. Os Discorsi. 1633 a 1642. Galileu Galilei é prisioneiro da Igreja até a sua morte. Uma sala grande, com mesa, poltrona de couro e um globo. Galileu, envelhecido exeme-cego, observa cuidadosamente o curso de uma pequena esfera de madeira, a qual corre sobre um trilho curvo, também de madeira. Na antessala está um monge sentado, de guarda. Batem à porta. O monge vai abrir, e entra um camponês, trazendo 2 gansos depenados. Virgínia vem da cozinha. Ela agora está com 40 anos. O camponês, é para entregar. Virgínia, quem é que mandou? Eu não encomendei ganso nenhum. O camponês, é para dizer que são de alguém que está de passagem. Sai. Virgínia, admirada, olha os gansos. O monge tira-lhes gansos da mão, para examiná-los, com desconfiança. Depois, sossegado, devolve-os, e ela os leva pelo pescoço, para mostrá-los ao pai, na sala grande. Virgínia, alguém que está de passagem mandou este presente para você. Galileu, o que é? Virgínia, você não vê daí. Galileu, não. Chega perto. São gansos. Você não sabe quem mandou? Virgínia, não. Galileu segura um ganso na mão, o bicho é pesado. Acho que, ainda como um pedaço. Virgínia, mas você não pode estar com fome outra vez, você acabou de jantar. A sua vista voltou a enfraquecer. Daí da mesa você devia estar vendo. Galileu, você está na sombra. Virgínia, não estou na sombra. Leva os gansos para fora. Galileu, ponha tomilho e maçã. Virgínia ao monge, vai ser preciso chamar o oculista. Papai, da mesa, não enxergava os gansos. O monge, eu vou pedir autorização a Monsenhor Cárpula. Ele voltou a escrever, ele mesmo. Virgínia, não, ele dita e eu escrevo, o senhor sabe disso. O senhor está com as páginas 131 e 132, que foram as últimas. O monge, o velho é uma raposa. Virgínia, ele não faz nada contra o regulamento. O remorso dele é sincero, e eu estou aqui para tomar conta. Passa-lhe os gansos. O senhor diga na cozinha que é para fritar o fígado com maçã e cebola. Ela volta à sala grande. E agora vamos pensar nos nossos olhos, vamos esquecer essa bolinha e ditar mais um pouco da nossa carta semanal ao arcebispo. Galileu, não estou disposto. Leia um pouco de Horácio para mim. Virgínia, Monsenhor Cárpula, a quem devemos tanta coisa, as verduras. Outro dia semana passada me disse que o arcebispo toda vez pergunta se você gosta das citações e das questões que ele manda. Está sentada, pronta para o ditado. Galileu, onde é que eu tinha parado? Virgínia, seção IV. Quanto à posição da Santa Igreja diante da inquietação dos cordoeiros no Arsenal de Veneza, estou de acordo com o juízo do cardeal Spoletti. Galileu, sei. Dita, estou de acordo com o juízo do cardeal Spoletti, segundo o qual é melhor distribuir sopa entre os revoltados, em nome da caridade cristã, do que pagar-lhes mais pelo seu cordame, que aliás serve também aos campanários. Mormente porque parece mais sábio fortalecê-los em sua fé do que em sua ganância. O apóstolo Paulo diz, a caridade não falha jamais. Como é que está isso? Virgínia, está maravilhoso, papai. Galileu, você acha que não vão me suspeitar de ironia? Virgínia, não, o arcebispo vai ficar felicíssimo. Ele é muito prático. Galileu, tenho confiança no seu juízo. Em seguida o que vem? Virgínia, uma frase maravilhosa. Quando estou fraco é que estou mais forte. Galileu, sem comentário. Virgínia, mas por quê? Galileu, em seguida o que vem? Virgínia, conheci também a caridade de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo aos Efésios, 19. Galileu, agradeço a vossa eminência muito especialmente pela maravilhosa citação da Epístola aos Efésios.
Estimulado por ela, fui encontrar outra frase, em nossa inimitável imitação. Cita de memória: ele, a quem fala a palavra eterna, está livre das muitas perguntas. Pessovenha, nesta ocasião, para falar de mim mesmo. Até hoje me repreendem porque outrora usei da língua do mercado para escrever um livro sobre os corpos celestes. Não era minha intenção propor ou aprovar que se redigissem no jargão dos pasteleiros os livros de importância maior, como, por exemplo, os que tratam de teologia. Aliás, o argumento em favor da liturgia latina me parece pouco feliz quando se apoia na universalidade dessa língua, a qual permitiria aos povos todos ouvir a Santa Missa de maneira igual. Os blasfemadores, que estão sempre atentos, poderiam responder que assim povo algum entenderá o texto. Renuncio de bom grado à compreensão barata das coisas sagradas. O latim do púlpito protege a verdade eterna da Igreja contra a curiosidade dos ignorantes, e desperta confiança ao ser pronunciado pelos padres das classes inferiores, em cuja fala se conserva o acento do dialeto local. Não risque isso. Virgínia, tudo. Galileu, tudo depois de teologia. Ouvem-se batidas na porta. Virgínia vai para o vestíbulo. O monge abre a porta. É Andrea Sarti, agora um homem de meia idade. Andrea, boa noite. Estou de passagem, vou deixar a Itália para trabalhar na Holanda, e me pediram que aproveitasse a viagem para vê-lo e levar notícias dele. Virgínia, eu não sei se ele o quer ver. Você não veio mais. Andrea, pergunte a ele. Galileu reconhece a voz. Está sentado, imóvel. Virgínia entra na sala. Galileu, Andrea. Virgínia, você quer que ele vá embora? Galileu, depois de uma pequena pausa, mande-o entrar. Virgínia traz Andrea. Virgínia ao monge, não tem perigo. É um antigo aluno, de modo que agora é inimigo dele. Galileu, deixe-nos a sós, Virgínia. Virgínia, eu quero ouvir o que ele conta. Senta. Andrea, frio, como vai o senhor? Galileu, chegue mais perto. Você o que está fazendo? Fale do seu trabalho. Ouvi dizer que é sobre hidráulica. Andrea, Fabrício, de Amsterdã, manda saber como o senhor tem passado. Pausa. Galileu, eu estou passando bem. Dão-me muita atenção. Vida de Galileu 159. Andrea, direi a ele, com prazer, que o senhor está passando bem. Galileu, ele ficará satisfeito. E você pode informá-lo de que vivo com o devido conforto. A profundidade do meu arrependimento me valeu o favor dos meus superiores, tanto que puderam me permitir algum trabalho científico, em escala modesta e sob controle eclesiástico. Andrea, pois não. Também nós soubemos que a Igreja está satisfeita com o Senhor. A submissão total surtiu efeito. É voz corrente, que as autoridades estão felicíssimas, pois não apareceu obra alguma na Itália que afirmasse coisa nova, desde que o Senhor se submeteu. Galileu, atento, infelizmente existem países que se furtam à tutela da Igreja. Receio que nesses países se aprimorem as doutrinas condenadas. Andrea, também nesses países a sua retratação causou um retrocesso agradável à Igreja. Galileu, é verdade? Pausa. Descartes, nenhuma novidade. Paris. Andrea, alguma. A notícia da sua retratação fez com que ele engavetasse um tratado sobre a natureza da luz. Pausa prolongada. Galileu, eu me inquieto por conta de alguns cientistas, amigos meus, que induzi em erro. Será que eles aprenderam com a minha retratação? Andrea, eu, para trabalhar em ciência, resolvi mudar para a Holanda. Não permitem ao boi o que Júpiter não se permitia a Galileu, entendo. Andrea, Federzoni está polindo lentes outra vez, em alguma oficina em Milão. Galileu ri, ele não sabe latim. Pausa. Andrea Fulgêncio, o nosso pequeno monge, abandonou a pesquisa e voltou para o seio da Igreja. Galileu, sei. Pausa. Gat.it.et, a minha recuperação espiritual, os meus superiores a esperam para breve. O meu progresso é maior do que previam. Andrea, pois não. Virgínia, louvado seja Deus.
Galileu áspero, vá ver os gansos, Virgínia. Virgínia sai furiosa. Quando passa, o monge fala com ela. O monge, eu não estou gostando desse sujeito. Virgínia, ele é inofensivo. O senhor mesmo está ouvindo. Enquanto sai, nós recebemos um queijo fresco de cabra. O monge sai atrás dela. Andréa, eu vou viajar durante a noite para atravessar a fronteira amanhã cedo. O senhor me dá licença. Galileu, não sei por que você veio, Sarti. Para me agitar. Eu vivo com prudência, e penso com prudência, desde que estou aqui. E, mesmo assim, não deixo de ter as minhas recaídas. Andréa, prefiro não afligi-lo, senhor Galileu. Galileu, Barberini dizia que era uma sarna. Ele mesmo não estava a salvo dela. Voltei a escrever. Andréa, e? Galileu, eu terminei os discursos. Andréa, os diálogos sobre duas ciências novas, a mecânica e a queda dos corpos. Aqui. Galileu, eles me dão tinta e papel. Os meus superiores não são tontos. Eles sabem que vícios arraigados não se arrancam de um dia para o outro. Eles me protegem das consequências desagradáveis, me tomando as folhas, uma por uma. Andréa, meu Deus. Galileu, você disse alguma coisa? Andréa, o senhor, lavrando água. Eles lhe dão papel e tinta para que o senhor se acalme. Como é que o senhor pôde escrever, com essa finalidade diante dos olhos? Galileu, eu sou um escravo dos meus hábitos. Andréa, os discursos nas mãos dos padres. E Amsterdã e Londres e Praga dariam tudo por eles. Galileu, eu imagino as lamentações de Fabrício, sacudindo a cabeça, mas em segurança, em Amsterdã. Andréa, 2 ramos novos do conhecimento, a mesma coisa que perdidos. Galileu, certamente será animador, para ele e mais alguns outros, saber que pus em jogo os últimos e míseros restos de meu conforto para fazer uma cópia, atrás de minhas costas, por assim dizer, usando os restos de luz das noites claras de 6 meses. Andréa, o senhor tem uma cópia. Galileu, a minha vaidade me impediu, até agora, de destruí-la. Andréa, onde ela está? Galileu, se o teu olho te irrita, arranca o olho fora. Quem quer que tenha escrito essa frase, sabia mais sobre o conforto do que eu. Suponho que seja o pináculo da estupidez entregar essa cópia. Mas como eu não consegui deixar o trabalho científico, tanto faz, vocês fiquem com ela. A cópia está no Globo. Se você estiver pensando em levá-la para a Holanda, a responsabilidade é toda sua. Nesse caso, você a teria comprado de alguém que tem acesso ao original, no Santo Ofício. Andréa vai até o Globo. Tira a cópia de dentro dele. Andréa, os discursos. Folheia um manuscrito. Andréa lê, o meu propósito é expor uma ciência novíssima que trata de um assunto muito antigo, o movimento. Através de experimentos descobri algumas de suas propriedades que são dignas de ser conhecidas. Galileu, precisava empregar o meu tempo em alguma coisa. Andréa, isto vai fundar uma nova física. Galileu, ponha debaixo do casaco. Andréa e nós achávamos que o senhor tinha desertado. A minha voz era a que gritava mais alto contra o senhor. Galileu, é assim que devia ser. Eu lhe ensinei a ciência, e eu abjurei a verdade. Andréa, isto muda tudo. Tudo. Galileu, e? Andréa, o senhor escondeu a verdade, diante do inimigo. Também, no campo da ética o senhor estava séculos adiante de nós. Galileu, explique isso, Andréa. Andréa, como homem da rua, nós dizíamos, ele vai morrer, mas não renega jamais. O senhor voltou, eu reneguei, mas vou viver. Nós dizíamos, as mãos dele estão sujas. O senhor diz, melhor sujas do que vazias. Galileu, melhor sujas do que vazias. A frase é realista. Podia ser minha. Ciência nova, ética nova. Andréa, eu, mais do que os outros, devia ter compreendido. Eu tinha 11 anos quando o senhor vendeu o telescópio de um outro ao Senado de Veneza. E vi o emprego imortal que o senhor deu a esse instrumento.
Os seus amigos balançavam a cabeça quando o senhor se curvava diante do menino. Em Florença, a ciência ganhou o público. Já naquele tempo o senhor ria dos heróis. Homens que sofrem me caceteiam, era o que o senhor dizia. A desgraça provém de cálculos imperfeitos e diante dos obstáculos, o caminho mais curto entre dois pontos pode ser a curva. Galileu, eu me recordo. Andrea, e se depois, em 33, o senhor achou preferível abjurar um aspecto popular de suas doutrinas, eu deveria compreender que o senhor fugia meramente a uma briga política sem chances, mas fugia para avançar o trabalho verdadeiro da ciência. Galileu, que consiste, Andrea, no estudo das propriedades do movimento, que é pai das máquinas, as quais, e somente elas, farão a Terra habitável a tal ponto que o céu possa ser abolido. Galileu, Tim. Andrea, o senhor conquistou o sossego necessário para escrever uma obra de ciência, que ninguém mais poderia escrever. Se o senhor acabasse em chamas na fogueira, os outros é que teriam vencido. Galileu, eles venceram. E não existe obra de ciência que somente um homem possa escrever. Andrea, então por que o senhor abjurou? Galileu, eu abjurei porque tive medo da dor física. Andrea, não. Galileu, eles me mostrarão os instrumentos. Andrea, então não foi um plano. Galileu, não foi. Pausa. Andrea em voz alta, a ciência só conhece um mandamento: a contribuição científica. Galileu, e essa eu dei. Bem-vindo à sarjeta, irmão na ciência e compadre na traição. Você gosta de peixe? Eu tenho peixe. Oh, que fede não é meu peixe, sou eu. Eu estou em liquidação, você é freguês. Oh, irresistível sedução do livro, essa mercadoria sagrada. Corre água na boca, e as maldições se afogam. A grande Babilônia, a besta assassina afasta as coxas, e tudo mudou. Santificada seja a nossa congregação de traficantes e puxa-sacos mortos de medo de morrer. Andrea, o medo da morte é humano. Fraquezas humanas não têm nada a ver com a ciência. Galileu não. Meu caro Sarti, mesmo em meu estado presente ainda me sinto capaz de lhe dar algumas indicações relativas a várias coisas que têm tudo a ver com a ciência, com a qual o senhor se comprometeu. Uma pequena pausa. Galileu acadêmico, as mãos cruzadas sobre a barriga em minhas horas de lazer, que são muitas, repassei o meu caso, e pensei sobre o juízo que o mundo da ciência, de que eu mesmo não me considero mais parte, deverá fazer a respeito. Mesmo um mercador de lã, afora comprar barato e vender caro, tem que pensar noutras coisas também, nas providências para que o comércio de lã corra sem empecilhos. A prática da ciência me parece exigir notável coragem, desse ponto de vista. Ela negocia com o saber obtido através da dúvida. Arranjando o saber a respeito de tudo e para todos, ela procura fazer com que todos duvidem. Ora, a parte maior da população é conservada, pelos seus príncipes, donos de terra e padres, numa bruma luminosa de superstições e afirmações antigas, que encobre as maquinações dessa gente. A miséria de muitos é velha como as montanhas, e, segundo os púlpitos e as cátedras, ela é indestrutível, como as montanhas. O nosso recurso novo, a dúvida, encantou o grande público, que arrancou o telescópio de nossas mãos, para apontá-lo para os seus carrascos. Esses homens egoístas e violentos, que se haviam aproveitado avidamente dos frutos da ciência, logo sentiram que o olho frio da ciência pousara numa miséria milenar, mas artificial, que obviamente poderia ser eliminada, através da eliminação deles. Eles nos cobriram de ameaças e de ofertas de suborno, irresistíveis para almas fracas. Entretanto, seremos ainda cientistas, se nos desligamos da multidão. Os movimentos dos corpos celestes se tomaram mais claros, mas os movimentos dos poderosos continuam imprevisíveis para os seus povos. A luta pela mensuração do céu foi ganha através da dúvida, e a credulidade da dona de casa romana fará que ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. A ciência, Sarti, está ligada às duas lutas.
Enquanto tropeça dentro de sua bruma luminosa de superstições e afirmações antigas, ignorante demais para desenvolver plenamente as suas forças, a humanidade não será capaz de desenvolver as forças da natureza que vocês descobrem. Vocês trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber, por amor do saber, a ciência pode ser transformada em a legião, e as suas novas máquinas serão novas aflições, nada mais. Com o tempo, é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir, e ainda assim o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade. O precipício entre vocês e a humanidade pode crescer tanto, que ao grito alegre de vocês, grito de quem descobriu alguma coisa nova, responda um grito universal de horror. Como cientista tive uma oportunidade sem igual. No meu tempo, a astronomia alcançava as praças do mercado. Nessas condições muito particulares, a firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. Se eu tivesse resistido. Se os cientistas naturais tivessem criado alguma coisa como o juramento hipocrático dos médicos, o voto de utilizar o seu saber somente para a vantagem da humanidade. No ponto a que chegamos, não se pode esperar nada melhor do que uma estirpe de anões inventivos, alugáveis para qualquer finalidade. Além do mais, Sarti, cheguei à convicção de que nunca estive em perigo real. Durante alguns anos, a minha força era igual à da autoridade. Entretanto, entreguei o meu saber aos poderosos, para que eles usassem, abusassem, não usassem, conforme lhes conviesse. Virgínia entra com uma tigela e para. Galileu, eu traí a minha profissão. Um homem que faz o que eu fiz não pode ser admitido nas fileiras da ciência. Virgínia, você foi admitido às fileiras da religião. Continua a andar, e põe a tigela na mesa. Galileu, é isso. Agora eu preciso comer. Andrea estende-lhe a mão. Galileu vê a mão sem apertá-la. Galileu, você mesmo, agora, é professor. Você pode se dar ao luxo de apertar uma mão como a minha. Vai para a mesa. Alguém que passou por aqui mandou gansos para mim. Eu ainda gosto de comer. Andrea, o senhor então não acha mais que uma nova era tenha começado? Galileu, acho que sim. Você se cuide quando atravessar a Alemanha, com a verdade embaixo do casaco. Andrea, incapaz de partir, diante do juízo que o senhor faz a respeito do autor de quem falávamos, eu não sei lhe responder. Mas não consigo imaginar que a sua análise assassina vá ser a última palavra. Galileu, muito obrigado, meu senhor. Começa a comer. Virgínia acompanhando Andrea até a porta, nós não gostamos de visitas do passado. Ele fica agitado. Andrea sai, Virgínia volta. Galileu, os gansos de quem são, você tem ideia? Virgínia, de Andrea não são. Galileu, talvez não. Como é que está a noite? Virgínia na janela, Clara. Parte 15. 1637. O livro de Galileu, Os Discorsi, atravessa a fronteira italiana. Distinto público, a ciência neste final deixa as carreiras do sonho nacional. E nós que dela precisamos mais, eu, tu, ele, nós ficamos para trás. Meu vizinho, a ciência agora está contigo, cuida dela, cuida bem, mas como amigo. Que senão ela sobe, cresce, estoura e desce, nos come a todos e depois esquece. E depois esquece. Pequena cidade na fronteira da Itália. De manhã cedo. Crianças brincam junto à barreira. Andrea espera ao lado de um cocheiro, enquanto o guarda-fronteiras lhe examina os papéis. Está sentado sobre um pequeno caixote, e lê o manuscrito de Galileu. Do outro lado da barreira está o coche de viagem. As crianças cantam. O casaco de Arabella tá com bosta na lapela. É bom, mas está borrado. Veio o inverno, veio o frio, o casaco ainda serviu. Borrado não é rasgado. O guarda-fronteira, por que razão o senhor sai da Itália? Andrea, eu sou cientista. O guarda ao escrivão, escreva aí, no motivo da saída, cientista. Eu tenho de olhar a sua bagagem. Revista.
O primeiro menino a Andréa: o senhor não devia sentar aí. Aponta a cabana diante da qual Andréa está sentado. Aí dentro mora uma bruxa. O segundo menino: a dona Marina não é uma bruxa. O primeiro: você quer que eu lhe torça o braço? O terceiro: ela é sim. De noite ela sai voando. O primeiro: se ela não é bruxa, porque ninguém da cidade dá leite para ela. O segundo: como é que ela vai voar se gente não voa? A Andréa: não, está certo? O primeiro, mostrando o segundo, é o Giuseppe. Ele não sabe de nada, porque ele não está na escola, porque ele não tem nenhuma calça inteira. O guarda: que livro é esse? Andréa, sem levantar os olhos: é do grande filósofo Aristóteles. O guarda, desconfiado: quem é? Andréa: está morto há muito tempo. Para fazer troça de Andréa, que está lendo, as crianças andam à volta dele, como se também elas estivessem lendo. O guarda ao escrivão: veja se diz alguma coisa de religião. O escrivão folheia: eu não vejo nada. O guarda: esse controle todo não adianta. Quem quiser esconder alguma coisa, não vai andar com ela assim à mostra. A Andréa: o senhor assina aqui que nós examinamos tudo. Andréa levanta com hesitação, sempre lendo, e entra na casinhota com os guardas. O terceiro menino ao escrivão, apontando o caixote: aí tem mais, o senhor viu? O escrivão: mas isso já não estava aí. O terceiro: foi o diabo que pôs aí. É um caixote. O segundo: foi nada. O caixote é lá do homem. O terceiro: eu que não vou até lá. Ela pôs mal olhado nos cavalos do cocheiro. A chuva fez um buraco no teto, eu subi e vi os cavalos tossindo. O escrivão, que já estava perto do caixote, hesita e volta: coisa do diabo, hein? Bom, a gente não pode controlar tudo. Senão, aonde vamos parar? Andréa volta com uma jarra de leite. Senta-se novamente no caixote e começa a ler. O guarda atrás dele com os papéis: pode fechar os caixotes. Nós vimos tudo. O escrivão: tudo. O segundo menino a Andréa: o senhor não é cientista? Diga, ó senhor mesmo, gente pôde voar? Andréa: espere um minuto. O guarda: o senhor pode passar. A bagagem já está com o cocheiro. Andréa apanha o caixote e quer sair. O guarda: parado aí. Que caixote é esse? Andréa, retomando seu livro: são livros. O primeiro menino: é o caixote da bruxa. O guarda: não diga bobagens. Feitiço pega em caixote? O terceiro: pega, com a ajuda do diabo. O guarda ri: aqui isso não vale. Ao escrivão: abra. O caixote é aberto. O guarda, sem vontade: quantos são? Andréa: 34. O guarda ao escrivão: quanto tempo você leva? O escrivão, que começou a remexer a caixa superficialmente: é tudo coisa já impressa. Você perde o café da manhã. E eu precisava achar o cocheiro, porque hoje é o leilão da casa dele, e dava para pegar o dinheiro do pedágio, que está atrasado. O guarda: precisamos pegar esse dinheiro. Empurra os livros com o pé. Bom, não há de ter muita coisa aí dentro. Ao cocheiro: leva. Andréa atravessa a barreira com o cocheiro, que carrega o caixote. Do outro lado, enfia um manuscrito de Galileu na sua bolsa de viagem. O terceiro menino aponta a jarra de leite, que Andréa deixou: olhe aí. O primeiro: e o caixote desapareceu. Vocês estão vendo que foi o diabo? Andréa, voltando-se: não, fui eu. Você precisa aprender a abrir os olhos. O leite e a jarra estão pagos. São para a velha. Eu ainda não respondi a sua pergunta, Giuseppe. Não há jeito de voar pelos ares em cabo de vassoura. A não ser que haja uma máquina presa ao cabo. Mas uma máquina dessas ainda não existe. Talvez ela nunca venha a existir, porque o homem é muito pesado. Mas nunca se sabe. Estamos muito longe de saber o bastante, Giuseppe. Nós ainda estamos muito no começo.